Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Utilizando o modelo de repulsão de pares de elétrons, um estudante preparou a tabela a seguir que relaciona algumas espécies químicas e suas respectivas geometrias. Então nós temos cada espécie química e ele está falando, ó, o hidrônio é o hidroxônio, né? É o que nós temos aí. Ele fala que é uma geometria piramidal trigonal, CO2 linear e o sulfato é tetraédrica. Tá, vamos analisar o que é isso, né? Primeiramente, pessoal, vamos pegar o hidrônio ou hidroxônio, H3O+. Pessoal, meu elemento central, no caso aqui, vou até fazer de outras cores para a gente ter bem essa visualização. Então nós temos o que aqui? Ó? Nós temos o oxigênio, que ele vai ter quantos pares de elétrons? Isso a gente vai ter que lembrar, pessoal, um pouquinho chato em relação a isso. Oxigênio e enxofre são da mesma família, tá legal? São da mesma família. E eles sendo da mesma família, eles possuem a mesma quantidade de elétrons da última camada. Então, eu sei que o oxigênio, deixa eu até escrever aqui, ó. Eu sei que, ó, hidrogênio, família 1A, oxigênio, família 6A, carbono, 4A e enxofre, 6A. Claro que a gente teria a tabela periódica para consultar, mas como só está nos fornecendo isso, fica um pouco complicado. Mas a gente lembrando um pouquinho disso, que são elementos que a gente utiliza bastante nos estudos de química. Então vamos lá. Pessoal, o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada e ele ficaria mais ou menos assim, certo? Eu tenho um par de elétron aqui, um par de elétron aqui, um elétron aqui e outro elétron aqui. Então eu teria o meu hidrogênio aqui e o meu hidrogênio aqui. Lembrando que eles estão realizando ligações covalentes comum, nesse caso, tá? Aqui, pessoal, ele seria angular se eu fosse falar da minha geometria, porque ele tem os pares de elétrons, né, que sobra do meu oxigênio aqui, e ele faz esse ângulo. Só que, pessoal, a gente tem uma coisa muito diferente agora. Nós temos o que aqui, ó? Nós não temos 2 hidrogênios, nós temos 3 hidrogênios. Algum ácido liberou H+ para a água aqui, tá? E agora, o que a gente faz? Pessoal, agora a gente faz da seguinte maneira. Como eu sei que eu tenho mais um hidrogênio e esses pares de elétrons que estão sobrando aí, no caso, né, do meu oxigênio, ele tem carga negativa e o hidrogênio vai ter carga positiva. Ele vai fazer o quê? Ele vai se aproximar aqui, ó, esse hidrogênio. E ele se aproximando, ele está fazendo uma aproximação aqui, tá? Ó, essa aproximação, vamos colocar entre aspas, ele está fazendo uma ligação, vamos colocar entre aspas. Só para a gente analisar a geometria. Se nós estamos analisando a geometria dessa maneira, como que ele vai ficar, pessoal? Tá vendo que me sobrou pares de elétron aqui, ó? Me sobrou pares de elétron aqui. Se me sobrou pares de elétron, pessoal, e eu tenho 3 ligantes, ele vai ter a mesma estrutura que a amônia. E qual que é a estrutura da amônia? Piramidal. Ou a gente pode também falar que são 3 ligantes e um par de elétrons sobrando, uma nuvem eletrônica sobrando. Ou exatamente como está aqui, ó, piramidal trigonal. Beleza, pessoal? Então ele adota aí, só por causa daquele hidrogênio, ele fica parecido com o amônio. Então vamos lá, próximo. CO2, gás carbônico, exemplo clássico para falar linear. Nós temos o carbono, que é o meu elemento central. Opa, deixa eu apagar aqui. Ele vai ter 4 elétrons. Ele não está na família 4A? 4 elétrons. Toda a família A, ele sempre, ó, vai ser a quantidade de elétrons que ele possui na família
né? Quer dizer, o número da família significa a quantidade de elétrons que ele possui na última camada, tá bom? Então, ele se liga aqui em relação ao oxigênio. Eu tenho oxigênio aqui e oxigênio aqui. Vamos lá. Então, ele realiza as ligações covalentes comum aqui. Me sobra pares de elétron no carbono, que é o meu elemento central, o meu de interesse? Não. Se não sobra, pessoal, e eu tenho como se fosse um ligante para a esquerda e um para a direita, que estrutura pode ser? Apenas a linear. Tá bom? E é um exemplo clássico quando a gente utiliza linear com dois ligantes. Tá bom? Sulfato. Sulfato, pessoal, SO4, 2-. Eu vou ter o enxofre como elemento central. Ele faz a mesma quantidade de ligações que o meu oxigênio. A gente vai ter que lembrar lá do ácido sulfúrico, porque ele vai ter o seguinte, pessoal. Ele vai ter 6 elétrons, tá? Pois muito bem, ele vai ter 6 elétrons. Então vamos colocar aqui os elétrons dele. Ó, vou colocar um aqui, um par aqui, mais um aqui e mais um par aqui. Ele vai fazer a ligação exatamente com o oxigênio, aqui. E esse elétron que está desemparelhado ali, que está fazendo a reação. Tá legal? Olha lá, pessoal. Seguinte. Aqui eu vou ter uma carga negativa, que é onde seria o meu hidrogênio. No caso, se eu estivesse representando o ácido sulfúrico. É onde eu teria um hidrogênio ali. Então, olha, pessoal. Ele está fazendo o quê? Vamos analisar o enxofre, tá? Ele está fazendo uma ligação covalente com cada oxigênio. Porque toda vez que eu tenho um oxiácido ou oxoácido, o que acontece? Ele faz uma ligação covalente. Normal ali. O hidrogênio se liga ao oxigênio, tá? E o oxigênio se liga ao átomo central. Eu não tenho dois pares de elétrons, então ele vai ficar exatamente assim, ó. Ele vai fazer uma ligação dativa desses pares de elétron com cada oxigênio que eu tenho. Olha lá. Que está sobrando ali para bater 4 oxigênios. Tá bom? Pessoal, que estrutura que se assemelha a essa? Se eu for desenhar pela estrutura, pela fórmula estrutural, ficaria mais ou menos assim, tá, pessoal? Ficaria o enxofre como elemento central, as minhas ligações dativas, ela teria um ângulo aqui, o mesmo ângulo entre si para todas, tá? Ficaria basicamente desse jeito. Que estrutura que eu tenho aqui? Que forma, né? Forma geométrica eu tenho aqui? Eu tenho a tetraédrica ou tetraedro regular. Tá legal, pessoal? Um exercício que pega um pouquinho, principalmente no hidrônio e no sulfato, né? No íon sulfato e tanto no íon hidrônio, porque a gente tem que lembrar certas coisinhas, principalmente no hidrônio que libera o H+, quer dizer, o ácido, né? Libera para a água o H+, para formar o hidrônio e o hidroxônio. Tá legal, pessoal? Um exercício que nos exige bastante, né? Aí ele pergunta, né? Uma coisa que eu estava esquecendo. O número de erros cometidos pelo estudante é nenhum, 0, tá tudo certo. Olha lá. Tudo diz, ó, piramidal, piramidal, linear, linear, tetraédrico, tetraédrico. Então ele não errou nenhum. Parabéns pra ele. Beleza, pessoal? Então se você gostou desse vídeo, já deixa um like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício, é só colocar aí nos comentários, que assim que eu visualizar eu já faço o vídeo de resolução e tiro as dúvidas de vocês. Tá certo, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!